porque o perdão foi liberado. Quando o perdão é liberado, a gente não pode mais estar voltando atrás e estar falando, missionária, naquela vez você fez isso comigo. Missionária, você fez isso comigo. Me deixou sem luz. E eu tenho que pedir perdão a ela. E nós vamos ver que a queda de maldição hereditária, ela começa pelo perdão. Aleluia! Porque a Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe. Independente de quem seja nossa mãe ou de quem seja nosso pai, primeiro Deus colocou eles no mundo para depois colocar nós. Então nós vemos que as quedas de maldição ela começa daí. Foi feito um culto na casa da minha irmã e para a honra e glória do Senhor, o que aconteceu lá foi isso. A quebra de maldição ela já veio começando a partir do perdão. Então nós vemos o quão importante é o perdão. Nós vamos ver que Judas, ele traiu Jesus, que era 100% Deus e 100% homem. Judas, na nossa visão, homem, carne. Se Judas estivesse aqui hoje, quem aqui perdoaria Judas? Não pela palavra que a gente se deve perdoar, mas pela sinceridade do nosso coração. Deus santo, alguém aleluia! perdoaria Judas por ter entregado a Jesus? Eu, Douglas, carne, homem, poderia muito bem falar assim: você não, você entregou ele. Só que nós vamos ver que Judas, ele poderia ter escolhido outro caminho, ainda que ele entregou Jesus por 30 moedas, mas ele poderia ter voltado e falado: Jesus, me perdoa. E nós vemos que esse me perdoa é muito mais, às vezes, do que amar, é muito mais, às vezes, do que qualquer outra coisa. Aleluia! Se Judas ele volta atrás e fala assim: Senhor, eu te vendi por 30 moedas. Ele não fez nada com as moedas. Ele nem usou as moedas. E se ele volta atrás e pede perdão, Jesus perdoaria. Ainda que lá na frente, que toda ação hoje, lá na frente tem uma reação. Tudo que a missionária falou aqui, a respeito dos nossos filhos, a respeito da herança, tudo que nós fazemos hoje, lá na frente tem uma reação. Então o que nós ensinamos hoje, lá na frente tem uma reação. O que nossos filhos vê hoje, lá na frente tem uma reação. Muitas das vezes nós passamos por algo no passado, e nós às vezes botamos e falamos assim: eu não quero que meu filho passe por isso, eu não quero que minha filha passe por isso, eu não quero que meus descendentes passem por isso. Mas o que nós estamos fazendo hoje para que eles amanhã não venham passar? Aleluia! Será que nós estamos perdoando? Será que nós estamos fazendo conforme Jesus deixou para nós fazermos? Eu fico tentando imaginar, não o que eu passei, mas e se eu não tivesse passado? Será que eu estaria aqui hoje? Será que hoje eu estaria aqui, em cima da terra, ou na igreja, ou trazendo essa palavra hoje para a igreja? Porque lá atrás eu fiz algo, e disso aconteceu várias coisas na minha vida. Tive depressão, tive ansiedade, emagreci 30 e poucos quilos. Então nós vamos ver que
às vezes, o que o perdão ele faz na nossa vida. Aleluias. Não é o perdão a qual a gente pede para alguém, é o perdão que a gente perdoa. Não é a gente só chegar e pedir perdão. A gente chegar e pedir perdão, a gente fez a nossa parte, mas é a questão da pessoa ser perdoada. Será que se a gente chegar e pedir perdão, missionária, me perdoa, pois hoje eu pisei no seu pé, e a missionária falar assim, está perdoado, e por dentro ela falar assim, perdoado? Lá na frente você vai ver. Eu estou perdoado? Eu estou perdoado porque a minha parte eu fiz. Cheguei até ela e pedi perdão. Mas e se ela não me perdoou? Aí é com ela e Deus. Deus Santo, aleluias. Então nós vemos o quão importante é a gente começar a quebrar as maldições na nossa família a partir do perdão. Muitas das vezes algo vem acontecendo na nossa família porque lá atrás não houve quebra de perdão. Não houve aquela coisa da gente chegar, se reunir e falar assim, você me perdoa porque eu te fiz isso. Ah, mas não precisa falar, porque às vezes a pessoa sabe, mas você deve chegar e falar, você me perdoa? E às vezes nós pegamos e falamos assim, eu vou chegar lá, vou pedir perdão e nada vai mudar, a pessoa vai continuar do mesmo jeito. O importante é nós fazermos a nossa parte, porque naquele grande dia haverá um telão que vai chegar lá e vai aparecer a sua imagem e tudo aquilo que você fez. E eu fico tentando imaginar aquele grande telão na nossa frente e Deus lá do seu trono falando assim, você perdoou, mas não foi perdoado. Você pediu perdão, mas não te perdoaram. Ou até mesmo ao contrário, você fez e não pediu perdão. Ah lá, você fazendo e a pessoa faleceu e você não pediu perdão. E agora no juízo final? Deus Santo, será que Deus vai falar assim, o que eu devo fazer com você? Será que existe outro lugar que eu possa colocar você? Naquele grande dia, irmão, quando o velão se estender diante das nossas vidas, diante do nosso espírito, diante da nossa alma, ali a gente não vai poder falar assim, Jesus, deixa eu num cantinho, não precisa mandar eu nem para lá e nem para cá, deixa eu num cantinho. Lá não haverá esse cantinho. Ou a gente faz para o Senhor agora, ou amanhã pode ser tarde. Ou a gente faz para Jesus hoje, porque amanhã só a Deus pertence. O pastor tinha falado aqui uma vez, quantas das vezes nós pensamos no amanhã? E eu falei assim, eu penso, pastor. Ah, mas o amanhã só pertence a Deus. Pertence a Deus, a gente tem essa... A gente sabe disso. Mas quantos de nós aqui sabemos que nós temos que chegar em casa, vamos deixar isso preparado, porque amanhã quando eu acordar eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E sendo que o amanhã pertence a Deus. E hoje, de manhã eu levantei e falei, meu Deus. Eu falei assim, Senhor, falei, já tem tempo, Senhor, desde a semana passada que eu não fiz nada. E eu falei assim, eu estou com medo do meu gás acabar. Mas eu não falei nada com a minha esposa. E eu falei assim, meu Deus, como a missionária falou, eu sou todo falho, Senhor, eu sou todo pecador, mas se eu tenho um pouquinho de crédito para o Senhor, o Senhor me ajuda, porque eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto, irmão. Eu não gosto de chegar e falar assim, missionária, a senhora me empresta, ou a senhora compra um gás para mim, depois eu te dou. Eu não vou chegar para ninguém e vou fazer isso. Eu posso estar dentro de casa só com o sangue do cordeiro, que para mim já basta. Aleluia! Eu posso abrir minha despensa e minha despensa está vazia, meus irmãos.
Eu não vou chegar até o pastor e vou falar assim: pastor, a minha despensa está vazia. O que o senhor pode me ajudar? A igreja pode me ajudar? Eu sei que ele vai falar assim: posso. E ele vai chegar aqui em cima e vai falar assim: meus irmãos, nós precisamos levantar a campanha do quilo o mais rápido possível, porque a gente precisa ajudar uma família. E eu não consigo fazer isso. Isso é de mim. Isso é de mim. Eu já conversei com a missionária, já conversei com o pastor. Agora, se Deus revelar alguma coisa e falar comigo, aí eu falo assim: isso é comigo. Uma vez, certa vez, a gente estava ali naquela igreja ali, do outro lado, e Deus tomou ali uma grande mulher de Deus em questão de espiritualidade com Deus. Uma grande mulher. Ela é pequena só no tamanho, mas na intimidade com Deus, o galpão aqui fica pequeno para ela. E ela falou assim, em cima do altar: porque eu vejo aqui um marido que trata mal a esposa, que faz isso e que fala isso, e isso magoa muito ela. Meus irmãos, tenha certeza de uma coisa: eu sou muito homem para levantar da cadeira e falar assim: isso aí é comigo. Porque quando a missionária Ana Cláudia foi tomada por Deus ali, e que ela falou isso, eu falei: pastor, pode falar com ela que sou eu. Não foi, missionária? Eu falei com ela: pode falar com ela que sou eu. É eu que estou todo errado em casa. E de que adianta eu estar todo errado em casa e eu estar aqui pregando? Primeiro eu tenho que estar bem com Deus e depois estar bem com a minha família para me subir aqui e poder passar algo para a igreja. Aleluia! Eu não posso subir aqui de qualquer jeito e simplesmente querer falar algo porque eu estudei a Bíblia, porque eu estudei a palavra do Senhor, e achar que a igreja vai receber porque é a palavra do Senhor. E o cano que está jogando água, está limpo? Aleluia! Qual é o meu testemunho na rua? O que eu estou fazendo para o Senhor lá fora? Será que alguém pode passar ali e falar: desce do altar porque você fez isso? Será que alguém pode passar ali e falar assim: desce do altar que você está todo errado? Então eu fico tentando imaginar o que Jesus passou. Lá em João 11 vai contar a história de Lázaro, a qual Lázaro estava enfermo, e uma de suas irmãs corre até Jesus, e Jesus: o teu amigo está enfermo, o meu irmão está enfermo. E Jesus, ele estava fazendo a obra. E nós vamos ver que quando nós estamos fazendo a obra, meus irmãos, ainda que aquilo vai nos trazer algo, ainda que aquilo vai nos trazer bem material, nós temos que começar a analisar e ver as coisas do jeito que estão, para nós fazermos o vídeo do Senhor primeiro. Aleluia! Hoje eu conversando com a minha esposa, ela falou assim: porque se você assinar a carteira ou eu assinar a carteira, eu falei assim: se for para mim assinar a carteira, eu vou querer embarcar. Se for para mim embarcar, eu vou estar faltando culto. Então é melhor deixar do jeito que está. Porque em momento nenhum Deus me abandonou, em momento nenhum Deus não supre as minhas necessidades, em momento nenhum a minha casa padece. Então eu fico tentando imaginar, quando Jesus estava fazendo o vídeo do Pai, que chega ali a irmã de Lázaro: mestre, meu irmão está enfermo. Aí eu fiquei imaginando e fiquei pensando: Senhor, mas era um grande amigo de Deus,
do Senhor, de Jesus. Então nós vemos que Jesus ele não parou de fazer a obra porque o amigo dele estava enfermo. Porque Jesus, sendo 100% Deus e sendo 100% homem, ele poderia estender as mãos e falar assim: pode voltar lá porque ele está curado. E eu imaginando, falei assim: mas Senhor, o Lázaro estava doente de quê? E quando Lázaro morre, a gente descobre a doença de Lázaro, porque a irmã dele falou a doença, a falta de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E quantas vezes nós estamos morrendo porque a falta de Jesus na nossa vida, nós viemos para a igreja, glória a Deus, mas Deus não está fazendo parte da nossa vida. aleluia, O testemunho que nós damos lá fora não faz parte da nossa vida, a qual nós damos testemunho aqui dentro. De que adianta hoje eu pegar e falar assim, juntar minha família e falar assim: vamos sair, e minha esposa ou meus filhos pode ser usado por Deus e falar assim: mas pai, você vai pregar hoje, e eu poder falar muito bem, e o que é que tem? Outra pessoa pode trazer a palavra no meu lugar e ir fazer o que eu quero. Ah, Douglas, mas ele tem o livre-arbítrio. Tem. Você tem livre-arbítrio para você fazer o vídeo do Senhor. Você tem o livre-arbítrio para você adorar ao Senhor do jeito que você glória a Deus. Esse é o nosso livre-arbítrio. Porque quando nós se batizamos, quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, o livre-arbítrio que nós temos é esse. O livre-arbítrio de nós pegarmos e virmos fazer a obra do Senhor. Ah, missionária, eu quero ter o livre-arbítrio de chegar lá e arrumar a igreja. Você tem o livre-arbítrio, qualquer hora do dia e da noite que você quiser fazer isso. Nós temos esse livre-arbítrio de adorar ao Senhor e de fazer o ID do Senhor. Nós podemos muitas das vezes chegar lá fora e pregarmos, falarmos, fazermos o ID do Senhor. Mas será que o nosso testemunho vai impactar a vida de alguém? Glória a Deus. O testemunho de vida que a gente passou lá atrás e que a gente viveu, mas o nosso testemunho hoje. Será que nós podemos chegar na porta de um vizinho, bater na porta dele e chamar ele para a igreja e ele falar assim: eu vou lá porque você mudou? Falaram uma coisa para mim que aquilo ficou martelando muito na minha mente, porque falaram assim: dentro daquela casa, o único que me ganha para Jesus é fulano. E eu falei assim: meu Deus, quantas pessoas na rua hoje às vezes estão fracos, sem força para vir para a casa do Senhor, e está pensando: Senhor, usa um mendigo para falar comigo, usa uma pessoa toda errada, Senhor, na rua, usa um bêbado, usa um drogado, usa quem for, Senhor, mas quando eu estiver passando na rua, fala comigo para me voltar para os seus caminhos. E eu fico imaginando: ah, só essa pessoa que me ganha para Jesus. E eu falei: meu Deus, eu falei: será que nós estamos olhando para Jesus ou nós estamos olhando para o erro humano? Nós estamos olhando para Jesus que vai nos salvar, ou nós estamos olhando para o nosso irmão Paulo Vitor? Nós estamos olhando para o nosso irmão Renan, para o nosso irmão Denis, para o diácono Douglas? Porque todos nós temos falhas, meus irmãos. Se nós formos apontar, todos nós temos falhas. Aleluia! Eu não posso salvar ninguém. A missionária não pode salvar ninguém. As crianças não podem salvar ninguém. Naquele grande dia, o pastor vai dar conta das suas ovelhas e cada um vai dar conta do que fez aqui.
Porque não adianta o pastor ensinar aqui que a gente deve escrever com a mão direita e chegar alguém aqui e escrever com a mão esquerda e falar, não, eu vou escrever com a mão esquerda porque eu não faço o que o pastor quer. Então eu fico imaginando o que será naquele grande dia. Naquele grande dia, Judas podia pedir perdão e Jesus perdoar ele. Ah, mas Jesus foi crucificado e foi morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus! E ele está aqui neste lugar, ele se faz presente neste lugar. Quando eu estava falando a respeito do gás, e quando eu falei do gás assim, eu falei, meu Deus, esse gás a qualquer momento vai acabar. E eu falei, meu Deus. E de repente o telefone tocou e um rapaz me ligou e falou, Douglas, está onde? Estou em casa, preciso que você venha aqui. Aí eu falei assim, estou indo aí agora. Aí até falei com a Raquel, vamos lá? Ela, não, pensei que a gente ia levar as crianças e ia voltar para almoçar. Eu falei, não, vamos lá porque lá é rápido. E fui e cheguei lá, meus irmãos. Deixei as crianças na escola umas 12:30. E quando foi 1:30 eu tinha acabado de fazer o serviço. E ele falou assim, manda sua chave Pix aí que eu vou fazer um Pix para você. E quando eu cheguei em casa eu falei assim, eu estou igual o pai quando trabalha, passa em algum lugar, ver algo para o filho e fala assim, não, eu vou levar isso aqui. Só que no meu caso, um filho aí que eu tenho é uma obra. Às vezes eu recebo dinheiro e falo assim, rapaz, eu vou comprar já isso, vou comprar já aquilo. E quando eu cheguei em casa, aí eu falei, agora vamos almoçar, né? Já fui lá, já fiz o serviço, vamos almoçar. Quando o Raquel ligou o fogo acendeu e apagou. Aí eu falei assim, o Deus de providência. Glória a Deus! Não deixou eu ficar frustrado. Não deixou eu ter que chegar até alguém e me humilhar, pedir alguma coisa. Ele ainda faz milagre. Ele ainda faz algo na nossa vida. Como a Glória a Deus! E antes da missionária estava falando aqui o que Deus